Na minha casa, eu me lembro que quando ficávamos doentes, a minha mãe ela sempre virava para a gente e falava: vamos orar. Antes de tudo, vamos falar com Deus, vamos falar com o médico dos médicos. Isso marcou muito a minha infância e agora, pensando sobre ser um líder, eu te digo: vamos aprender sobre liderança com o líder dos líderes? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Palavra de Conforto. Eu sou a Ana e nós estamos aqui com essa série sobre lideranças que se inspiram na Bíblia. E hoje chegaremos a um lugar onde todo líder precisa chegar quando está estudando sobre liderança. Esse é Jesus Cristo, o Senhor, o enviado pelo Pai como Filho, escolheu viver a realidade humana em sua totalidade. Ele sentiu fome aqui, ele sentiu sede, ele ficou cansado, ele teve dor e também teve alegria. Ele caminhou entre nós, ensinou com autoridade, demonstrou compaixão e revelou em cada palavra, em cada gesto, o caráter do próprio Deus. E percebemos na sua vida que ele foi o testemunho perfeito de obediência e amor. Ele mostrou que, embora fosse plenamente Deus, ele não abriu mão de ser plenamente homem. E dentro dessa vida comum como um ser humano, ele também liderou. Como um líder que assumiu uma posição de uma empresa que estava prestes a ser perdida, estava prestes a falir. O líder é Jesus e nós somos essa empresa. A missão desse líder era restaurar aquilo que o pecado havia destruído, trazer reconciliação, ensinar a nós sobre a verdade e nos oferecer uma vida eterna. Olha, e vemos tantos outros exemplos de líderes aqui, mas nós precisamos destacar uma coisa. Moisés, ele foi chamado para libertar Israel do Egito, mas Jesus veio para libertar toda a humanidade da escravidão, do pecado e nos conduzir ao reino de Deus. E Josué, ele venceu as muralhas, elas caíram diante do povo. Mas Jesus, ele conquistou algo infinitamente maior. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo-nos uma herança eterna. Davi foi um rei humilde, que serviu e amou, mas nada se compara a Jesus, o Rei perfeito que reina com justiça e misericórdia por toda a eternidade. E quando falamos sobre Salomão, ele foi escolhido entre os seus irmãos para reinar, mas Jesus veio como o próprio Filho de Deus, a sabedoria encarnada em forma humana. Lembra de Esther também, que ela arriscou a sua vida para salvar o seu povo? Mas Jesus entregou a sua vida por toda a humanidade. Não foi pelo um povo só. João, ele nos revela o amor de Deus. Mas Jesus é o próprio amor manifestado para nós. Olha, e por que eu estou falando de todos esses homens que nós estudamos aqui durante essa série? Porque todos esses líderes, eles foram instrumentos de Deus e cumpriram papéis muito importantes. Mas Cristo veio para mostrar que se esses homens fizeram tanto, imagina Ele, o próprio amor, a própria sabedoria, o maior servo e o maior exemplo de humildade que já pisou na terra. Ele não veio para nos intimidar, mas ele veio para revelar Deus em sua essência, para nos dizer: eu sou o amor de verdade. Tudo o que esses líderes fizeram
Jesus fez de maneira absoluta, incomparável. Ele não apenas libertou, conquistou, ensinou e governou, ele mudou a história da humanidade para sempre. Quando falamos sobre mudar a humanidade, se ainda restam dúvidas, nós podemos olhar para as estatísticas, se elas te passam mais credibilidade. E aí, pensando assim, você vê um homem que começou apenas com 12 discípulos e hoje o cristianismo é a maior fé do mundo. Apesar das perseguições e desafios, esse líder conduziu a mensagem do Pai, rompendo barreiras e transformando todas as nações. Olhando o Império Romano e vendo o quanto o cristianismo foi perseguido, você vê que depois disso, em menos de 300 anos, ele deixou de ser essa crença marginalizada e perseguida para se tornar religião oficial desse império. Hoje, a Bíblia, ela é o livro mais distribuído e traduzido da história, disponível em mais de 7.000 línguas e dialetos. Os ensinamentos de Jesus moldaram leis e sociedades, inspirando mudanças que levaram, por exemplo, ao combate da escravidão e à defesa da dignidade humana. Esses são apenas alguns reflexos da influência e da transformação que Jesus Cristo gerou. Os números, os registros históricos e a mudança real na vida das pessoas apontam para uma verdade inegável. O propósito de Jesus Cristo foi cumprido sim, com absoluto sucesso. O seu nome ele continua sendo o mais conhecido, o mais falado e debatido de todos os tempos, e a sua mensagem segue impactando vidas e redefinindo sociedades até hoje. E apesar dessas estatísticas impressionantes, o coração humano ele não é convencido por números ou pelo impacto histórico de um homem. Porque quando nós apresentamos essas estatísticas, nós estamos falando de uma análise humana. Mas nós precisamos lembrar que a verdadeira transformação ela não vem de argumentos racionais, mas da ação do Espírito Santo. É Ele quem abre os olhos, toca a alma e revela a profundidade do propósito de Jesus. Sem o Espírito, tudo isso seria apenas história. Com Ele, Jesus Cristo se torna vida, se torna salvação e eternidade. Jesus, ao contrário de outros líderes, trouxe um poder transformador que ninguém mais tinha. Ele nos convida a fazer parte da sua igreja e a liderar como filhos, seguindo seu exemplo de humildade, amor e serviço. Ele não apenas ensinou sobre liderança, mas ele viveu mostrando o verdadeiro caminho que deve ser seguido. E ao final dessa série sobre liderança, Deus me revela o que Ele pode fazer quando a gente entrega o controle nas mãos dele. A própria sabedoria veio como carne e viveu entre nós. Provou e mostrou quem Ele é, quem é o poder dele que está acima de tudo e de todos. E neste momento, eu me sinto até sem palavras para descrever, não apenas essa liderança, mas quem Ele foi, é e sempre será, Jesus Cristo. Ele não é apenas um líder, Ele é a essência da liderança perfeita, o exemplo que devemos seguir em tudo. Então, não tem como a gente falar sobre ser um líder e não se inspirar no próprio Deus que veio como homem. É por isso que eu termino essa série te convidando a estudar sobre Jesus Cristo, a sua vida, o que a palavra diz sobre ele. E veja como você também pode ser o sucesso, pode ser o instrumento que ele vai te usar aonde quer que você esteja liderando. Amém? Olha, aqui é o fim dessa série, mas se você perdeu alguma parte dela, você pode acessar a nossa playlist, que eu vou deixar o link aqui na descrição.
e acompanhe cada vídeo, cada personagem e se inspire na palavra para liderar a sua vida, a sua profissão, algum cargo, seja o que for. Liderança também deve ser inspirada na palavra de Deus. Amém? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, até logo!